tema da minha mesa era a educação permanente em saúde. Era uma mesa que foi apresentada a linha que o Ministério da Saúde está trabalhando. Tinha uma professora do Ceará que apresentou uma experiência das escolas de saúde, que aparentemente adota também essa linha da educação permanente. E eu fiz uma reflexão a partir também de uma experiência na Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, uma experiência com 5 anos de duração, onde nós trabalhamos mais de 100 coordenadores nesse período, e eu trouxe um pouco a reflexão das coisas que eu ando pensando a partir dessa experiência. Em particular, o quanto que há várias, na minha opinião, há vários entendimentos do que seja a educação permanente hoje. Ela tem uma origem que é do campo da pedagogia, ele é pensado como uma técnica pedagógica de educação de adultos. Na sua formulação original, ela tem o cuidado de estabelecer metas de aprendizado, estabelecer indicadores de avaliação. Esse é um certo desenho e que nós, na experiência brasileira, temos trabalhado com um pouco mais de liberdade e menos rigor nos processos avaliatórios, no sentido de pensar a IP muito mais como um instrumento de comunicação, de formação, de produção de adesão a um certo projeto. Eu criticava na minha mesa, particularmente, a ideia de que o conceito de educação permanente tem sido utilizado de uma maneira muito reducionista, instrumentalizada, quando ela se transforma em política de governo. Então, ela passa a ser quase como uma exigência numa série de documentos, Ela é uma exigência que está colocada no PEMAC, ela é uma exigência que agora já tinha aparecido no Pacto, como uma exigência de ter educação permanente, e nós debatíamos a dificuldade de ter quadros e pessoas com competência, com capacidade para tocar a educação permanente com o cuidado que ela deva ser tocada. Muitas vezes ela é instrumentalizada, ela é tomada de uma forma bastante formal e o que talvez o grande desafio é que a educação permanente pressupõe uma liberdade, um ritmo de reflexão, um espaço para reflexão que nem sempre é compatível com a sua institucionalidade, nas instituições públicas, onde há sempre o governante de plantão que deseja imprimir um certo programa num certo ritmo. Então há uma dificuldade, eu expressei de uma maneira um pouco dura na mesa ontem, do meu pessimismo, mas o meu pessimismo não é em relação à educação permanente, mas o pessimismo em relação à instrumentalização da educação permanente, de um instrumento tão nobre como proposta pedagógica, que ele possa ser, vamos dizer, perder o seu sentido original. Eu não tenho condições de avaliar as várias experiências que ocorrem pelo Brasil afora. Às vezes tem-se notícias que há coletivos que conseguem, de alguma maneira, produzir de uma maneira com mais autonomia, com mais tempo para essa reflexão. Me parece que faltam estudos acadêmicos, pesquisas que possam fazer uma certa avaliação dessas experiências, porque até onde eu sei, eu não conheço uma boa revisão, vamos dizer, sobre o tema, uma produção, uma pesquisa, uma investigação que dê conta de mapear essas experiências que tem no Brasil. Então eu acho que a educação permanente, ela coloca então esse desafio. Como lidar com essa institucionalidade num momento em que é uma tendência, vamos dizer, funcionalizante mesmo, esse modelo mais gerencialista, de cobrar metas, de contratualização, Ou seja, a EP ela pressupõe um espaço mais livre dela, de produção mais autônomo. Então foi isso basicamente que nós discutimos ontem. Essa discussão não é simples, ela está na literatura já internacional, há autores, principalmente europeus, que têm se debruçado sobre o tema do que é chamado a nova gestão pública, o NGP,
que, na verdade, tem que ser compreendida num contexto de transformação do papel do Estado, o Estado Previdência clássico, moderno, que eles chamam do Estado pós-moderno. Então, vai se produzindo uma agenda internacional, principalmente a partir da experiência inglesa dos anos 80, com a Margaret Thatcher, que começa a haver um debate, né, e um questionamento que passa pelo fim do estado de bem-estar social, do chamado Estado Previdência, e a sua configuração como modelo mesmo. Então, vai sendo produzido um discurso, uma agenda com muita força ideológica, onde se coloca que o Estado, da maneira como ele era organizado, ele estaria superado. Então, é um Estado que deverá agora incorporar novos elementos no seu funcionamento, inclusive uma certa lógica de mercado, entre as questões da eficiência, novos desenhos organizacionais e tudo mais. Tem uma forte base contratualista, ele é acompanhado de um conjunto de medidas de descentralização, terceirização, repasse de atividades do setor público, né, para ou organizações sociais ou para o próprio setor privado. E essa agenda vai se impondo. Ela vem pela Europa, ela é consolidada, por exemplo, na Comunidade Econômica Europeia, com muita força e vai impactando nos países que participam. E ela entrou no Brasil desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Quando o Bresser Pereira, no final dos anos 90, era ministro de Estado, né, ministro da Administração e da Reforma do Estado, e o Bresser coloca essa agenda com muita força, né? Eu sinto que nós não temos tido no movimento sanitário muitas alternativas, vamos dizer, não temos conseguido apresentar alternativas a essa maneira que vem sendo posta, que reflete um pouco na questão que você me diz, né? Mas no fundo, nós todos teremos que ser um pouco gerencialistas, por exemplo. Não tem que cobrar, não tem que ter responsabilização. Talvez seja esse outro dilema, que também talvez não dê para a gente, nesse espaço curto dessa conversa, desenvolver com muita profundidade, mas o fato é que há uma certa inquietação, um sentimento de que a nossa rede de serviços não produz o que poderia produzir, né? Que o nosso trabalhador não faz o cuidado que poderia fazer, que os investimentos em saúde, aos investimentos de saúde que são feitos, não corresponde o resultado, né, que poderíamos ser obtido. Então isso nos impacienta, né? E há uma tendência de enquadramento mesmo. O PEMAC é uma demonstração disso, é onde você vem de fora para dentro, de cima para baixo, com essas grades avaliativas, né? Vincula isso ao pagamento financeiro, uma retribuição financeira, e você tem a expectativa que esse mundo micropolítico do cuidado, que é muito complexo, você simplifica ele, recorta, né? E tenta trabalhar nessa linha de uma simplificação. A funcionalização, o gerencialismo, que no fundo é uma atualização do estrutural funcionalismo, que é uma abordagem clássica na teoria da organização, e ele trabalha exatamente com isso, com simplificação, com padronização, com previsibilidade e controle, é o desenho. E é esse que está colocado hegemonicamente e a gente, eu pelo menos não tenho muita clareza para onde que nós vamos caminhar. A proposta da educação permanente, nos moldes mais radicais que ela foi pensada, ela poderia ser uma alternativa a isso. Mas quando eu digo do meu pessimismo é que os tempos dos governantes são curtos. As organizações são atravessadas por uma instrumentalidade de prazos que ela tem que cumprir, né? Então acaba sendo que eu acho que é um momento ainda de disputa, de definição por onde nós vamos caminhar. Eu continuo tentando apostar, né, nessa possibilidade da gente trabalhar com um projeto de cunho mais emancipatório, vamos dizer assim, mais paciente, de produção com os trabalhadores, mas no horizonte há uma indicação de que nós vamos, nos próximos anos, caminhar
para esse modelo que a gente chama de gerencialista, talvez por falta de nome melhor, mas que está bem delineado, inclusive em várias políticas do governo.